Olá, um bom dia para você. No programa de hoje vamos falar sobre a opção de não ter filhos. Tem também dicas culinárias e muito mais. O Brasil das Gerais está no ar. Casar, construir uma família com filhos, netos, é o sonho de todo mundo, né? Nem sempre. A cada dia, mais mulheres e mais casais optam por construir uma vida sem filhos. E para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos a Sônia Eustáquia, que é psicóloga e psicanalista, a Fernanda Ribeiro, nossa querida colega aqui da Rede Minas, sempre vai ser, né, Fernanda? Sempre Rede Minas. E a Isabela Lapa, que tem o blog Coisas de Mineiro. Bom dia, gente, muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. A maioria das mulheres que opta por não ter filhos acha que uma criança não caberia na sua rotina. E para vocês, esse foi um fator decisivo? Não, na verdade, eu nunca pensei em criança ser ou não fator decisivo na minha vida. Primeiro que eu não fui criada, tem que entender isso. Primeiro que eu não fui criada por uma mãe para casar, ter filhos. Não necessariamente, ela nunca falou. Ela criou eu e as minhas duas irmãs para trabalhar, para formar, para ganhar o dinheiro, para ser independente e tudo. Então, criança nunca passou pela minha cabeça nesse momento. Trabalhando aqui na Rede Minas, muitos anos, viajando com cultura, cobrindo muito festival, muita coisa. A minha vida não teve esse espaço de falar assim, ai meu Deus, gostaria de um filho e... Chegou a hora, Chegou né, a de hora, casar, deixa eu dar... Eu simplesmente eu falo que o meu relógio biológico, ele é quebrado. Ele não topou. Ele não... Porque todo mundo falava assim, muita gente falava assim, não, mas o relógio biológico, um dia ele vai despertar. Gente, não despertou. E com você, Isabela? Olha, eu acho que a minha relação com essa questão de filho é bem parecida com a dela. Ouço direto, mas é porque você ainda tem 32. Gente, desculpa, mas eu acho que já deu a hora que isso tinha que acontecer, né? Nunca tive vontade. Minha mãe também sempre me criou de forma muito independente. Eu tenho tias que não são casadas, né, por parte do meu pai também, e vivem super bem e não têm filho. E eu não sei, não teve um momento que eu parei e pensei, não encaixa na minha rotina, por exemplo. Isso nunca aconteceu. Sempre foi uma coisa minha, assim, eu nunca acho lindo o instinto materno, mas acho que isso também é um pouco romantizado, assim. E na minha vida isso nunca aconteceu. Então minha mãe conta que minhas Barbies viajavam e eram professoras, ou eram empresárias, elas faziam várias coisas. Ou seja, você brincava de boneca também? De boneca, também. But de boneca empresária, boneca que não tinha marido, você também, boneca que viajava. Eu lembro que eu ganhei uma mãe, eu lembro que eu ganhei mamãe bebê. Que aquele, né, o primeiro bebê, mamãe bebê, eu olhei aquilo ali e falei assim, gente, o que eu vou fazer com isso? E era isso mesmo, as minhas Barbies, Barbie, Suzy, né? Na nossa época Suzy. Era isso mesmo, eu lembro de brincar de casinha com a minha irmã do meio, e eu lembro que a minha eu queria fazer milhões de coisas, viajar, não existia essa, ao contrário da minha irmã do meio, que sempre quis ter filhos. Teve, você está falando essa história de 32, a minha irmã teve com quase 40. Mas minha ela sobrinha sempre quis. Sempre quis a vida inteira, trabalhou também, independente, não sei o que, depois conheceu o marido dela e falou, não, agora é a hora, e foi. Que a gente pode mudar qualquer dia, né? Eu sempre falo isso com as pessoas. Nada me impede de amanhã acordar diferente, mas até agora isso nunca mudou dentro de mim. Mas o que eu acho que as pessoas têm que sempre ter consciência é que isso não pode ser imposto nunca, sabe? E às vezes, igual você falou, as pessoas ficam, mas vai ter o dia, é uma pressão muito grande, né? E às vezes você não quer, não tem essa vontade. Eu acho que você que deve atender pessoas, né, com esse tipo de sentimento, sabe mais disso que a gente, então, assim, dessa pressão. Existe sim, não é? Porque nós temos todo um contexto histórico, social, né? Até antropológico, né? Nossa Bíblia começa aí de uma estrutura familiar, né? Então, até para a humanidade continuar existindo, então vamos dizer que está inserido na gente por causa da procriação, né? Porque senão
o mundo para. Exatamente. Se todo mundo ficasse não só tendo tivesse filho, Fernandas daqui e 100 Isabelas. anos, daqui 100 anos não ia ter. Mas tem sonhos, né? Porque eu queria ter uma prole, mas eu sou de outra geração delas, Sim. né? Uma prole de 5 e depois passei para 2. Então eu tenho 2 filhos e estou muito querendo neto. Eu não faço pressão nos meus filhos, mas eu quero muito neto. Eu gosto muito disso, né? De família e tal. Então eu pensava nessa família numerosa. Mas eu também me casei mais tarde, não quis ter produção independente, não acredito nisso. Então, me casei, tive os filhos e foi muito bom. Eu tive a primeira filha com 35 e o outro com 38, né? Uma hora ótima, né? Uma hora ótima, porque Momento eu já ótimo. tinha me feito profissionalmente. Então, eu sabia que eu ia dar conta de conciliar. Foi meio o meu caso também. Eu escolhi ter mais Então, tarde. eu tive Sempre quis, no início 3, depois eu falei, de jeito nenhum. 2 e olhe lá. Eu tive relógio biológico, dela quebrou, o meu não quebrou. Então, por volta de 30 anos, eu tinha um pedido dentro de mim. Eu me lembro, assim, passar perto de porta de escola e morrer de inveja daquelas mães deixando criança, dando beijinho. Aí, assim, aí eu fiz um tratamento hormonal, porque eu tinha um diagnóstico de... Não cheguei a fazer grandes tratamentos, mas hormonal. De não ter, né? Eu tinha ovário policístico, aquelas coisas. Então, assim, com 34 eu me engravidei, né? Então, E na sua época era considerado até tarde, né? As mulheres todas tinham filho com 20 e poucos anos, mas né? o meu relógio despertou com 30, não foi antes, não. Então foi na hora certa mesmo, não né? sei, né? Porque tem gente que desperta aí com 20 e poucos, etc. Mas, assim, realmente eu senti uma vontade biológica de ter filho. É uma coisa muito boa. Então, isso eu queria saber. Sabe? Essa vontade, ela tem que existir desde que a gente Não. é menina ou não? Ou pode, por exemplo, ser como a Isabela e de repente se apaixona, conhece o amor da vida. Porque acontece muito isso também, né? O cara sonha em ter um filho e aí a mulher muda de ideia, às vezes. então Eu tenho que corrigir só uma coisa aqui, porque eu falei o meu relógio biológico, eu aproveitei a fala dela, porque na verdade eu acho que isso não existe não, sabe? É essas condições que vão nos mostrando. Então eu sei que foi ótimo, né, elas serem de geração diferente da minha, porque normalmente os pais não nos educou para casar e ter filhos mesmo, não. Acho que tudo que eles queriam, até a minha geração, era que as filhas, eu vim de uma família com 5 filhas, né, e 2 filhos, minha mãe teve 7 filhos. Então, era de ter independência financeira, pessoal, etc. Então, agora você imagina as outras gerações. Então, era esse o destino, não é? Então, bem geração passada, as meninas faziam 18 anos e já estava inscrito ali na vida dela. Era um marido, filho. O máximo que elas faziam eram ser professoras, né? Primária, professoras de escola primária. E nossas avós não podiam nem tomar anticoncepcional. Elas tinham quantos filhos Deus mandava. Não era assim? Minha avó teve 10 filhos e tudo bem. Minha avó tinha Com o advento da pílula. A modernidade vem de família, né? Fernanda. Que maravilha. Meu avô trabalhava. Sensacional. Não tem nada disso. Minha mãe é a filha única de 4 irmãos. É ela e mais 3 irmãos. E assim, tive um pai absolutamente nada convencional. Então não era nada, não criou nem casa nenhuma das 3. Aí, né? Entendeu? Levava a gente para o boteco, para jogar baralho com ele, com a turma. Então, é isso, gente. Foi natural. Sou eu. Essa é a minha família. Gente, não são só as mulheres que estão optando por não ter filhos. Muitos homens também assumem essa decisão. Olha só. A escolha que eu fiz para mim e também com a minha esposa de não ter filho, ela bate, principalmente, acho que é muito clichê, mas a parte orçamentária. A gente tem que abrir mão de várias coisas que a gente quer adquirir durante a vida e com o filho tem um custo tanto financeiro quanto emocional muito alto para a gente poder ver isso. O orçamentário, claro, tem um gasto que não é previsto várias coisas, vários gastos com o filho que vai ter. E o emocional também, porque a gente tem que acabar abrindo mão de viagens, entendeu? Porque é complicado você viajar com filho, você tem que alterar
as suas viagens, você tem que escolher locais apropriados para uma criança, porque hoje em dia eu vejo, por exemplo, os pais que querem continuar a vida que tinham de casados sem filhos ou de solteiros, tendo um filho hoje. Você vê levando o filho para o bar, aí faz o quê? Dá o celular para ele, ele fica no cantinho ali mexendo com o celular e você fica tendo aquele papo de adultos numa mesa. Aí depois você acaba reclamando do seu filho. Ah, meu filho fala um monte de coisa que não deveria. Por quê? Você não está criando filho. Você simplesmente transfere aquela criação para ele numa mesa de adultos e no celular. A pessoa sozinha não pode definir. Por exemplo, eu sou casado, eu defini sozinho que eu não vou ter filho. Não. Isso tem que ser feito um acordo até antes de casar. Porque você pode gerar uma frustração ou na sua esposa, ou sua esposa também não quer filho, você quer, ela vai te frustrar também e vai também acabar gerando um casamento infeliz. Obrigada, Léo Chanaz, nosso querido editor aqui da Rede Minas, pelo depoimento. E isso que ele falou, e por último, é muito importante, né? Tem que ser uma decisão do casal. Eu acho que tudo que ele falou faz muito sentido, porque eu acho assim, você pode até não ter vontade ou planejar, mas a partir do momento que acontece, né, que a gente sabe que pode acontecer com qualquer pessoa, o primeiro ponto é assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade envolve mudar a vida, né? Porque eu concordo plenamente com o que ele falou. Além de ser um absurdo colocar a criança num ambiente que não é próprio para a criança, ouvindo o que ela não deveria ouvir, coloca no celular, aí depois você quer que a criança se desenvolva de outras formas e ela já quer só o celular, então vem vários problemas, né? E do relacionamento principalmente, porque no meu namoro, por exemplo, é uma pauta. Sempre que a gente tem um assunto sobre eventualmente morar junto e tudo, eu falo filho. Porque eu acho que você não pode ser pressionado em momento nenhum, mas também não pode impedir o direito do outro, né? Então isso tem que ser uma coisa que anda junto, assim. Mas eu tenho uma amiga que ela namorou e ela sempre também nunca quis ter filhos e falou pro namorado na época, olha, eu não quero ter filhos. E aí o namorado falou, tudo certo. Quando eles casaram, tempos depois ele começou a pressioná-la. Ele achou que com o casamento ela ia mudar. E aí ele começou a pressionar, ela falou assim, meu amigo, eu te avisei. Eu te avisei, eu fui honesta com você e você não está sendo legal. E separou. Isso é muito comum, né, aconteceu, Sônia? né? Sim. Ele pegou, rapidinho ele casou e arrumou uma outra figura com o filho. Era um sonho dele, não dela. Garantir a vontade dela, né? Os pensamentos, eles são, no fundo, é a mesma coisa, ter ou não ter filhos, né? Mas a mulher tem uma ideia mais romantizada do filho. E o homem é como o depoimento Prático, feito ali, né? que eu adorei. Assim, é muito prático mesmo, né? Então, assim, vai ter dinheiro para manter? Porque essa situação de modificação de viagem, a maioria, e que é bastante inteligente, faz uma viagem para o casal, deixa os filhos com os avós. Que é super importante. E que os avós vão momento pro adorar. casal também. Lógico, né? E viagem com os filhos, né? E a outra coisa que ele colocou ali, dessa negligência dentro do contexto da educação. Mas isso permeia a educação até pessoal mesmo, sabe? Eu acho que não existe um livro, não existe uma regra, não existe um curso como ser bom pai, né? Tem que se prestar atenção, seguir a intuição. Eu estou muito feliz com os pais de hoje, né? Eu concordo com ele, muita gente faz isso. E não só o pai no bar, mas a mãe dentro de casa, para ficar no celular. Deixa o celular na mão do menino, né? Isso é mais comum que a gente põe um na mão do menino e ela vai fazer outras coisas, que às vezes é dela ou ela que está com o celular, o menino clamando para um encontro ali, para brincar com ele, por atenção, e ela não dá, né? Então, eu acho que é um outro contexto aí da educação e do que nós estamos vivendo aí com rede social. É um desafio. É um desafio. Um desafio grande. Ainda tem muito para a gente conversar. Eu tenho que chamar agora um rápido intervalo. A gente já volta. Você de casa quer saber mais? Tem alguma pergunta, alguma história para contar? Participe do programa. O BG volta já já. Estamos de volta e no Brasil das Gerais de hoje falando sobre a opção de muitas mulheres e até de muitos homens também por não ter filhos. A mulher que já conquistou muita coisa depois de uma história de luta por igualdade de direitos, agora luta pelo direito de não ter que seguir um padrão estabelecido pela sociedade.
Mas ainda hoje, em pleno século XXI, a pressão social ainda existe, né, Fernanda? Você estava contando aqui no intervalo que você ainda escuta constantemente esse tipo de questionamento. Escuto. Eu casei tarde, também por isso, né? Eu nunca pensei em casamento e tal e tudo. Enfim, casei tarde. Tarde para os padrões, né? E meu marido já tinha filho grande e tal e tudo. E aí, conversando uma vez com uma pessoa, casou? Nossa, mas que bom e tal. E filhos? Não, eu não tenho vontade de ter filhos. Mas acabou de casar, né? Isso ainda vai. Não, mas eu já tô, né? Passei dos 40. Não, mas isso aí não tem problema. Não, mas ele já tem filho. Não é problema. Não, mas olha, eu tô, já tô com 40, já entrei no climatério. Mas isso aí é a medicina hoje, não é problema, não, e tal. Não, mas olha, ele é vasectomizado. Não, mas isso aí, você sabe que isso aí você pode reverter. Eu olhei e falei, gente, isso é o limite dessa pessoa. No meu caso, assim, mas vou parir Jesus. Né? Virgem Maria. Vou desenhar, vai baixar aqui e vou parir Jesus, porque sério. Como se tudo isso ela não aceitou. Clássica. Você não gosta de criança? Gente, eu amo criança. Isso é você estava falando que você também ama claro, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Adoro meus afilhados, amo os filhos das minhas amigas. Vindo pra cá, a gente estava no grupo do WhatsApp, curtindo e comentando que uma amiga tá viajando com os 2 filhos e mandando as fotinhas. Olha que incrível, ele é lindo. Isso não tem relação com gostar de criança, né? Isso também é muito chato. Essa história eu sempre falo. Na verdade, não é que eu sempre falo, porque na verdade eu decidi já há alguns anos que eu não rendo esse assunto, porque não tem que render, entendeu? Essa história porque você estava falando aí, a história da sociedade, é um porre, gente. Porque assim, você tá solteira, você tem que casar. Você tem que casar, você tem que ter filho. Você tem um filho, você tem que ter 2. Porque um não pode viver junto com o outro. Aí você tem 2, você tem que arrumar um cachorro. Porque criança precisa de cachorro. Aí cachorro não gosta, mas você tem que arrumar um gato. Mas aí você tem alergia. Gente, isso é um porre. E aí eu decidi que eu não tenho que ficar dando explicação. Quando eu tô muito, muito boazinha, a pessoa fala comigo, eu falo assim, eu tive um problema muito sério na minha infância e não posso ter filhos. Aí já corta, né? Aí a pessoa já fica horrorizada. Quando eu tô muito combatente, eu falo, não quero. Não quero. Eu acho que a pessoa também não quero. E aí a pessoa fala, tipo, não tem assunto. Eu não tenho que render assunto, gente. A vida é minha, eu ganho meu dinheiro, eu pago meus impostos e não tenho que ficar dando explicação. A única explicação que eu dou, que eu acho que inclusive, eu gosto de criança. Essa história de você associar, isso é maldoso, isso é falta de caráter. Você achar que a pessoa que não quer ter filho é porque não gosta de criança. Mas criança é mentira. Também, assim, cruel. Eu acho que todas as vezes que disserem isso para vocês, né? Porque filho é criança tão pouco tempo. Você tem que gostar de pessoas, gostar da paternidade para a vida inteira. Gostar então, assim, vínculo, né? Você faz um serviço social numa creche e tal, você vai conviver com as crianças. E você tem 2 sobrinhas, né, Fernanda? E aí fica essa história, mas como é que você vai preencher a sua vida? Minha vida, ela é maravilhosa, acredite você. Ela é maravilhosa. Eu tenho muitos amigos, eu tenho uma família sensacional. Tenho 2 irmãs incríveis. As 2 irmãs, graças a Deus, deram netos para minha mãe. 2 netas, a Lara, que é minha afilhada, que vai fazer 3 anos. Bruninha, que vai fazer 1 ano agora no sábado. Bubu, Fofes, todas as 2, sinto saudades. Quando Lara chega, eu chego na casa lá, ela me chama de Dida, que é meu apelido, é bonitinho demais. Saio, levo para tomar sorvete, faço tudo. Gente, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. A minha vida, foi uma escolha. Vidas são escolhas. Minhas irmãs escolheram ter filhos, eu escolhi não ter. E tá tudo certo. Eu escolhi ter 2 gatas. Alice, Juju, vida louca. Tá tudo certo. Meu marido já tem filho. E é isso aí. Mas pode não ter filho e nem ter gato e nem cachorro. É uma escolha. Também. Acho que é um desrespeito enorme das pessoas. Não é? Eu acho que é um desrespeito muito grande. Vou ter filho para preencher alguma coisa. Espera, o filho tá vindo para...
Mas tem gente que ainda pergunta assim, mas quem vai cuidar de você na velhice? Se essa é a função do filho, não faz o menor sentido. Porque minha mãe sempre fala assim, ó, filho a gente tem pro mundo, não é pra gente. Então imagina você ter um filho na expectativa de ter alguém pra cuidar de você. Pensando nisso, ela tem que rever a sua escolha, É né? muito egoísta. Mas tem que rever muito mesmo, porque filho, assim, como projeto, né? E filho não é projeto. Exatamente. Pode ser do jeito que ele quiser ser e é. A gente está falando dessa individualidade que a gente tem direito, né? Dessa subjetividade que a gente tem direito, mesmo vivendo num contexto social, que às vezes cobra uma coisa, cobra outra, dentro de uma cultura, etc. Enquanto você não tem, vai ter gente que está doido para ter. Então, o mundo não vai ficar despovoado, porque você não vai ter. Apesar do que, de vez em quando, Tem gente querendo muitos. E tem uma resposta também, tem uma terceira resposta, que você fala assim, o mundo vai ser povoado. Eu fico me perguntando, gente, esse mundo, às vezes eu fico me perguntando que tem que acabar aqui, né? Porque também não tá bom. Tá difícil, né? Tá bom. E, aliás, tem muita gente que pensa até nisso. Eu não tô gostando do jeito que as coisas estão. Eu não quero ter filho num mundo assim, né? E ok, a gente tem que respeitar a decisão da pessoa, né? É uma coisa muito... É um pensamento mais objetivo, tipo que nós ouvimos ali. Ali do Léo, E é bom que os homens pensem mais assim, né? Porque uma mulher, assim como elas não querem ter, já estão convictas disso, etc., tem pessoas que querem muito. Eu tenho pacientes no consultório e ainda tem que escutar esse tipo de pergunta, óvulos, né? Então está com 40 anos, está ali naquela peleja, caríssimo, sofrendo, porque tem que tomar cargas hormonais enormes, porque querem muito. Ela, o marido, tal, querem muito. Né? Então, eu acho que isso é muito de cada muito pessoa, né? muito individual, e tem uma de cada invasão um. muito grande nesse sentido. E eu gosto desse compasso descompassibilizado de homem ser mais racional e a mulher mais romântica, né? Mais materna. Nem eu. Né? Então, mesmo as pessoas tendo uma vida, né? Eu digo até por mim, eu adoro essas coisas, adoro a maternidade, faço assim uma apologia a favor, né? Mas assim respeito profundamente e faço esses aconselhamentos no consultório quando há esse descompasso, sabe, Fernanda? Que você citou aqui de amigos assim, de maridos que querem e de mulheres que não querem, né? E até mesmo para fazer esse encontro ali acontecer de uma forma legal ou de ter uma separação legal, porque a gente tem que pensar realmente no futuro, não é para filho tomar conta da gente, não. É como se eu tenho um desejo pelo imenso. amor de Deus, né? Aí contrata um cuidador, né? Sei lá, tem outras opções aí, né? Mas esse pensamento existe, infelizmente. Vamos ver, então, mais um depoimento de quem escolheu não ter filhos. Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Morim e hoje eu vim falar um pouquinho da minha opção de não ser mãe. Ser mãe, para mim, eu acho que deve ser fantástico, deve ser uma experiência maravilhosa, mas um filho, ele não encaixa na minha vida, no meu estilo de vida, no meu jeito pessoal de ser, não encaixa no meu horário de trabalho, eu não consigo conciliar ter um filho com todas as outras coisas que eu gosto de fazer. Uma delas é meu trabalho, eu sou dentista, eu chego muito cedo para trabalhar, saio muito tarde, eu viajo muito para fazer cursos, eu faço alguns esportes, então eu gosto de me dedicar à minha saúde, eu gosto de sair para viajar, eu gosto de sair com os meus amigos, de curtir os meus amigos, a minha família. E se eu tivesse um filho, eu acredito que eu não conseguiria dar toda a atenção que eu dou para mim, porque com certeza eu daria muito mais para o meu filho. E foi uma escolha, né? Uma escolha minha escolha do meu marido, a gente conversou e a gente viu que na nossa vida não encaixava ter filhos. A sociedade, ela cobra muito da gente, que a gente case, que a gente namore, fique noivo, tenha filhos, aí quando tem o primeiro, tem o segundo, né? Na verdade, isso são cobranças que não tem justificativa, é simplesmente pelo costume que milenar, né? Não sei de quantos anos isso, de quanto tempo, de que sempre foi assim, sempre se namorou, se casou e se teve filhos. Eu já passei por várias situações de sim, você vai ter filho, você ainda vai ter, e
infelizmente, nem todo mundo compreende, né? Todo mundo fala, como que você vai ficar na velhice? Hoje eu conheço várias pessoas que optaram por não ter filhos, que já estão mais velhas que eu e que são super satisfeitas com a decisão delas. Eu estou super feliz, sou uma pessoa super feliz com isso. Adoro ser tia. A minha irmã mesmo não tem filhos, mas eu tenho muitos amigos que têm, então assim, me dedico muito aos meus sobrinhos de coração, aos meus sobrinhos da parte do meu marido, e sou super feliz assim. É isso aí, obrigada, Renata. Agora, tem gente que ainda fala, mas isso é egoísmo, né? Você está pensando nas viagens dela, no trabalho dela. Gente, a vida é dela. O dela hoje é muito tranquilo, todo mundo vai compreender. Mas isso há 30 anos atrás... Mas como se filho fosse uma missão, né? Assim, quem escolhe não ter filho está pensando só em si. Mas para quê? Ela falou em 1000 coisas interessantes para a vida dela, né? É porque ela não podia. Que o egoísmo só é pensado de um lado, né? Eu não quero ter, então eu sou egoísta. Mas nunca paro para pensar o outro aspecto. Por exemplo, será que eu tenho condições financeiras? Porque também vou colocar uma criança numa situação que ela não pode ter uma boa vida. Isso também é uma forma de egoísmo. Será que eu vou ter tempo? Principalmente tempo. Porque na vida que a gente tem hoje, a gente trabalha, viaja, igual ela falou, acorda cedo, faz curso e tudo. Aí não tem problema, eu sei que tem a realidade da maioria das mulheres e aquilo que é um privilégio, né? Que é poder ficar em casa. Mas a realidade da maioria é trabalhar. Então também será que não é egoísta a criança o dia todo na escola, sem a mãe? Aí chega em casa, faz o para casa e dorme. Então assim, olha o egoísmo só de um lado. Mas existem várias formas de pensar a mesma situação. Eu acho mais egoísta ter um filho e não ter tempo para ele do que não ter. E outra coisa que eu escuto muito é assim, mas não tem uma forma melhor de se conhecer, de autoconhecimento e de realização do que ter filhos. É verdade, realmente com filhos você testa os seus limites o tempo inteiro, então a gente é obrigada a se conhecer mesmo. Mas a gente pode se conhecer viajando, trabalhando, vivendo outras experiências, vivendo a dois, né? Filhos é apenas uma das formas da gente viver isso. É uma condição muito interessante, porque eu concordo com isso. Eu acho que é um amor, a gente experimenta um amor tão genuíno... tem isso também, você não vai conhecer o verdadeiro amor. Não é verdadeiro, é a genuinidade, assim, que eu falo que é do amor de Deus, amor de entrega e amor incondicional, né? Eu nunca amei tanto na minha vida, como amei meus filhos e amo meus filhos, dentro dessa condição incondicional. Eu sei, sou prova disso, né? E já amei demais, né? Tanta gente que eu amo até hoje. E agora também é o seguinte, eu não sei o que é não ter. Então, quando você fala em egoísmo, é isso, é uma troca. Elas escolheram, a menina, né, a dentista. Então, é muito subjetivo. E eu escolhi ter essa fartura, né, de emoções na minha vida, né? Então, o que ela falou também aqui, só colocando mais uma coisinha, que ter filhos exige uma responsabilidade. Que o muito depoimento grande. Daquele, né, do produtor foi lá de encontro. Porque é preciso que a gente pense nisso também, né? Como que você vai... Você tem que estar disposta a abrir mão de muitas coisas. Né? E não ficar se lamentando ou querendo levar uma vida de solteiro com os filhos, porque aí realmente você vai ter problemas. Tudo que ela colocou de viagens a trabalho, ela colocou muito o trabalho dela em pauta, e é verdade. Né? A mulher, esse empoderamento nosso está muito pelo lugar aí mesmo da nossa condição profissional ser igual a do homem. A gente lutou por isso, a gente conseguiu isso, né? E na questão ali de ter que funcionar nesses dois lugares, você tem que ser muito artista mesmo. Muito. Agora, né? é engraçado você falar e ter ajudantes para isso, né? As escolinhas. Sim, uma rede de apoio mesmo, uma rede de apoio. Super importante. Eu escutei de um homem, meu marido, tive que escutar dele de que criar filhos não é sofrimento. Ele, em momento algum, ele fica incomodadíssimo quando ele escuta. Ele tem um hoje de 20 anos, Pedro, e um de 18, Dedé. 2 meninos encantadores. E ele se separou, os meninos eram pequenos. Eu já o conhecia há um bom tempo, antes da gente namorar e casar.
E sou testemunha do tanto que ser pai, e foi pai mesmo, dos meninos dormirem na casa dele, de tudo. Não é essa história? E ele fica incomodadíssimo quando ele escuta alguém falando que criar filho é sofrimento. Ele fala, gente, você tem um ser ali que está sendo formado, que não tem drama. Ele chora com fome, com gana, você está ali, você resolve a vida. Isso faz parte da sua E quando você... Vamos em frente. Ô, gente, eu tenho que chamar mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua aqui esse papo tão gostoso. Ainda dá tempo de você de casa mandar a sua opinião, seu comentário, sua história. Até já. Estamos de volta conversando hoje sobre a escolha de não ter filhos, ainda muito questionada hoje em dia. E Sônia, fiquei sabendo que você atende no consultório uma mulher que disse não querer ter filhos porque ela ama tanto o marido que ela não consegue dividir esse amor. Ela prefere não dividir, né? Ela acha que não cabe. A gente está falando aqui, já comparando com aquela dentista que acha que não cabe o filho, né? É mais ou menos isso, mas é do amor e da relação que ela tem com o marido. Assim como ela, o marido dela já tem filho. Então, ele não vai cobrar esse lugar no mundo mais, né? E ela não quer dividir o foco. Ela não quer dividir o foco. Ela já está com 30 anos de casada, tudo bem, tá? Eles tiveram uns perrengues aí, mas dentro de uma outra concepção, não dessa, né? Que já nem tem tempo mais dela rever isso. Isso acontece mesmo, né? Assim, tem mulheres que colocam realmente o marido ali como prioridade. E, né? E tem várias que colocam o marido filhos e largam o filho de lado porque o marido está em primeiro lugar, né? Isso a gente vê. E tem o contrário, vai cuidar dos filhos e deixa o marido lá. Acho que nenhum dos dois... no caso, ela fez essa escolha. É uma colega de profissão. Nenhum dos dois extremos também funciona bem, né? Então, melhor ela fazer, já que ela tem essa consciência, fazer essa opção e ok, né? Opção e pronto. E assumir isso. E tem a ver até com um questionamento que chegou aqui do Daniel Ulisses, lá de Anápolis, Goiás. Ele conta um pouco da história dele e fala que, na opinião dele, ele acha que um casamento sem filhos pode ficar meio sem propósito. E pediu pra gente comentar aqui. Tem gente que pensa assim, já que eu estou casando, eu estou casando para ter uma família. Mas eu acho que uma família não está ligada a quantas pessoas. Você pode ter uma família com o seu marido, a sua família, pai, mãe, irmã, tios e primos, continua existindo. E eu acho que o propósito é muito individual, né? Não existe um único propósito de filho. Por exemplo, eu posso me casar com meu namorado e a gente pode ter o propósito de viajar, de estudar coisas novas, de fazer pesquisas, do que interessa pra gente. Exatamente. Não necessariamente filho. Eu acho que sempre vai passar a vida, não só por escolhas. Sim. Eu acho que são as suas escolhas. Que profissão você quer seguir, que comida você quer comer, onde você quer conhecer, que país você quer conhecer, ou você não quer conhecer país nenhum, ou você quer casar e ter filhos, você quer casar e não quer ter filhos. Isso gente, a vida não pode ser colocada em caixinhas pré-determinadas, porque a vida é muito sem graça se você colocar assim, porque nós somos pessoas diferentes, nós pensamos diferentes e a gente tem que ter respeito a gente tem que respeitar ele que acha que casar precisa ter filho para ter um propósito, como com a gente não, cara. Eu sou casada e eu não tenho filhos e tenho 1000 propósitos com meu marido. Porque tem gente que fala o casamento sem filhos chega uma hora que fica monótono. Então, a pessoa que pode ser monótona. Porque se a pessoa tiver 1 milhão de ideias... Mas é isso eu tô brincando, claro, porque é pessoal, é individual. Mas eu tô falando assim, se você tem 1 milhão de propósitos, igual eu sou uma pessoa que eu tenho 10.000 ideias por dia, você deve ser também. Então, você tem tanta coisa para viver que não tem monotonia. Entende? Mas isso é característica de cada pessoa. Eu acho que da forma como ele fala, eu tenho certeza que ele não pensou assim, mas não deixa de ser um julgamento com quem fez uma opção. É verdade. É o sentimento dele que advém dessa cultura, da sociedade, etc. E quantas mulheres, se a gente volta mais um tiquinho, outro dia mesmo a gente estava discutindo a produção independente. Então são mulheres que não casam e querem ter filhos, homens que também podem não querer casar e ter filhos, né?
Então, assim, é uma condição, né? E a condição que ele está colocando aí, ela é tradicional, ela é da família, que eu tenho um apreço incrível. Família, mãe, pai e filhos, né? Não tem nada de errado. E como não tem nada de errado, fazer a opção de não ter filhos. E essa né? Uma questão... família ser só pai e mãe. Pai e mãe não, já nem é pai e mãe, homem e mulher. E essa questão do autoconhecimento e de realização que eu coloquei aqui no final do último bloco, ainda existe para você esse tipo de questionamento em termos assim, de você não se tornar a melhor versão de você mesmo por não passar por essa experiência? Eu nem penso nisso. Gente, isso é uma coisa... Eu tenho outras preocupações na vida. Minha preocupação é ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu estou nesse mundo aqui para evoluir, para ser uma pessoa gentil, uma pessoa que compreende o outro, que entende o outro, que não vai julgar o outro, entendeu? E sendo mulher, porque a gente é julgado o tempo inteiro por ser mulher. Então, assim, na verdade, o meu questionamento hoje, ele é muito, hoje não, sempre foi muito mais espiritual do que... Então, eu não tenho esse problema de autorrealização não. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, com filho sem filho, com gata sem gata, não, sempre com gata. O animal de estimação, aliás, tem um papel importante aí, às vezes, nessa coisa do carinho, né? Porque filho é uma forma da gente exercitar a afetividade também, porque a gente beija, a gente abraça, né? Tem essa coisa gostosa. Acho que cachorrinho aceita mais. A Fernanda tem 2 gatas, né, Fernanda? Eles têm personalidade forte. Gato tem personalidade, tem temperamento forte. E aí a gente vai se entendendo aí na vida. Dani, pode mandar outra pergunta que chegou, que eu não recebi aqui não, que eu queria passar aqui para o pessoal. E a gente já está se aproximando, infelizmente, do final do programa, Sônia. E eu queria que você deixasse, então, uma palavra final aí para quem está nos ouvindo sobre esse assunto. O que você tem a dizer? Pois é, a escolha, ela é individual. Hoje a gente teve esse programa diversificado, com pessoas felizes que optaram em não ter filhos, né? E com pessoas como esse que acabou de nos escrever aí, feliz e querendo e justificando a vida em cima do contexto de uma família. Essa escolha é completamente individual, as pessoas têm que saber disso, pensar nisso e não deixar que os outros cobrem tanto. E não tem muita resposta, muita justificativa, porque eu tenho isso, congresso, eu só não quero, ponto. Né? Ou então eu quero muito, ponto. Tipo, eu tive, você teve, elas não vão ter, não tiveram. Né? Então, essa escolha de forma de viver, como eu vou viver, graças a Deus, a gente evoluiu muito nisso. Respeitar a si mesmo, né? É uma forma da gente se amar e se respeitar também mais, né? Inclusive as pessoas que não podem ter, né? Por uma questão qualquer do lugar feminino aí ou do lugar masculino, né? Então, também. De trazer para si essa condição que ela colocou aqui com propriedade, mas espiritual, não é? Então, quando eu estou bem comigo mesmo, eu deixo de estar projetando em uma condição externa a mim a minha felicidade. A minha felicidade mora dentro de mim, e dentro dessas condições da minha espiritualidade, e não nesse filho, nessa mulher ou nesse homem, né? Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Amei receber vocês aqui. Não consegui responder aqui a última pergunta que chegou, porque eu não consegui abrir. A gente responde aqui depois do programa pelo tablet e manda para a pessoa, combinado? Obrigada, Sônia. Obrigadíssima, Fernandinha, Isabela, pela presença. Adorei esse papo super gostoso. Que bom. Obrigada também a você de casa pela companhia. Lembrando que segunda-feira, gente, saio de férias. Então, a Daniela Murat, nossa companheira aqui do Brasil das Gerais, vai me substituir durante 2 semanas e volto no final de julho. Um grande beijo, um bom fim de semana para todo mundo e até lá. Tchau.